Bem-vindos ao canal Calde Esportes, eu sou o Lucas Calde e a partir de agora eu vou te deixar muito bem informado com notícias de futebol, mas antes não esqueça de te inscrever no canal caso tu ainda não é inscrito, beleza? Começar o vídeo de hoje falando de Matheus Pereira, que admitiu propostas para deixar o Cruzeiro e deixou seu futuro em aberto, né? Não cravou sua permanência, matéria aqui do Globoesporte.com. Matheus Pereira admite propostas no Cruzeiro, abre aspas, não sei o que vai acontecer amanhã. Camisa 10 tem contrato até junho, né? Até o meio do ano que vem, e desperta interesse principalmente do Palmeiras, tá? Ele foi autor do gol no empate na partida amistosa lá em Orlando, né, pelo FC Series contra o São Paulo, 1-1, gol de Matheus Pereira. O São Paulo fez o seu gol ainda no primeiro tempo, gol de empate também. E foi isso, um amistoso, nada a comentar, né? O primeiro tempo, as duas equipes mais voltadas para as equipes titulares, e o segundo tempo, uma equipe um pouco mais alternativa, mas primeiro jogo da temporada, longe da gente tirar alguma conclusão de fato, né? Depois do jogo, ao ser perguntado sobre a sua permanência no Cruzeiro, ele disse: fala-se muitas coisas, clubes interessados. De fato é verdade, não vou negar isso, mas eu já falei que eu sou abençoado por estar aqui hoje. Cabe a mim dedicar todos os dias, aproveitar os momentos. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas. Fecha aspas aqui. Fala do Matheus Pereira, que não cravou sua permanência, deixou seu futuro em aberto. A gente sabe que o Palmeiras está bem quente pelo jogador, né? Já esteve um pouco mais, esfriou um pouco depois dos valores que o Cruzeiro sinalizou pedir, mas ainda assim está a carga total e é bem possível uma saída do Matheus Pereira. Não é tão provável assim por conta dos valores para o futebol brasileiro, que assusta um pouco, mas a gente viu o Palmeiras numa negociação com o Galo pelo Paulinho, né? Uma negociação somando o valor dos atletas incluídos em torno dos 25 milhões de euros. Então é bem difícil de acontecer, mas não é impossível sair para o mercado brasileiro, tá? Para o mercado externo, aí é um pouco mais fácil, principalmente por conta das moedas valorizadas. Uma passada rápida pelo tricolor gaúcho, que confirmou a contratação de Gustavo Cuejá, volante colombiano, vai chegar e assina contrato com o tricolor por 2 anos, né? 25 e 26 até o final de 2026. O SofaScore também resumiu os números do atleta na última temporada. Vamos dar uma conferida. Aqui estão os números do Cuejá pelo SofaScore, tá? 45 jogos na última temporada, 1 gol, 92% de acerto no passe, ou seja, a cada 10 passes que ele dá, 9 ele acerta, a cada 100, 92 ele acerta, realmente uma média interessantíssima. 75% de acerto no passe longo, 139 desarmes, média aí de 3.1 por jogo, 71 interceptações, média de 1.6 por jogo, 278 bolas recuperadas, 272 ações defensivas, 58% de eficiência nos duelos, nota SofaScore muito boa, 7.10. A gente vê aqui o mapa onde ele mais atua, né, o mapa de calor, bem mesmo no meio campo, muitas das vezes como um cabeça de área um pouco móvel, né, e também avança um pouco, mas não tanto, né, não passa tanto assim da intermediária. Belo reforço, e se o Vila Sante se permanecer no Grêmio, uma bela dupla de meio campo ali nessa volância. Realmente dois excelentes atletas no que são característicos de fazer, se for colocado na função certinha. Realmente uma volância bem forte do Grêmio, com Cuejá e com Vidia Sante ali talvez um pouco mais à frente do Cuejá, mas ainda assim realmente um belo setor meio campo do Grêmio. Seguir falando do mercado de transferências, porque o Vasco é um dos clubes interessados em Rony, tá? Um dos, a gente sabe que tem muitos clubes interessados no Rony, mas o Rony não vem demonstrando interesse em deixar o Palmeiras, mas depois da fala da Leila Pereira que o ciclo dele de fato se encerrou, mas caso ele queira continuar, vão respeitar o contrato. Isso aparentemente mudou um pouco, tá? Segundo algumas fontes, o Rony está fazendo fotografias com taças e etc de despedida do Palmeiras, mas ainda não tem o seu futuro selado, tá? O Fluminense foi o mais próximo, né? Chegou ao acordo com o Palmeiras, mas o jogador recusou sua ida ao Fluminense, ou seja, o Fluminense selou todo o acordo de compra com o Verdão, porém o atleta não quis se transferir para o Fluminense e o Vasco entrou na parada sendo mais um dos clubes interessados, tá? Os valores do Rony são altos, a gente sabe que o momento financeiro do Vasco não é nada bom, mas o Vasco está monitorando a situação e fez contatos com os empresários do atacante. Pessoas próximas ao camisa 10 garante que no momento ele não está avançado com ninguém. Como falamos, né, sua situação aí com o Fluminense não avançou por vontade do próprio atleta, do próprio Rony, em permanecer no Palmeiras. É muito mais do atleta entender que o ciclo dele acabou de fato e respirar novos ares para quem sabe voltar a viver bons momentos do que ficar encostado no Palmeiras. Por falar em encostado, sequer foi relacionado para o jogo de estreia do Palmeiras contra a Portuguesa no Campeonato Paulista,
vitória do Verdão por 2-0, 2 gols de Maurício, mas ele não foi relacionado por Abel por opção totalmente do Abel Ferreira, um indício claro que não será tão aproveitado assim nessa temporada e que ainda há tempo nessa janela dele caçar novos rumos e oportunidade para isso não tá faltando. Por falar em Abel, na entrevista coletiva pós-jogo, ele foi perguntado sobre as situações de compra e venda de jogadores pelo Palmeiras, principalmente a venda inflacionada do Vitor Silva para o Manchester City, e ele disse, abre aspas, teve um jogador que queríamos contratar, perguntamos o valor e era 18 milhões de euros. E esse jogador foi vendido para outro clube brasileiro por 7 milhões de euros. E é isso, o Palmeiras vende caro, mas também tem que comprar mais caro. A valorização da marca Palmeiras é assim, não há como fugir disso. Algumas pessoas sugeriram, né, que ele poderia estar falando do Júnior Santos, que o Palmeiras foi à carga, o Botafogo negou, e o Júnior Santos está praticamente encaminhado sua contratação junto ao Galo, depende só da vontade do jogador. Enfim, o Palmeiras então, segundo o Abel, se outro clube brasileiro quiser, consegue pagar mais barato do que o Palmeiras, porém, o Palmeiras tem conseguido vender atletas bem caros, principalmente suas joias da base, né, vendido por um preço realmente, não é nem questão de caro, o futebol tá tudo super inflacionado, mas o Palmeiras faz vendas e valores com sua base absurda que outros grandes clubes do Brasil não passam nem perto. Vamos falar agora de Flamengo, que após anunciar o seu primeiro reforço para a temporada, que é o atacante Juninho, o Flamengo está aguardando o ok de Danilo para formalizar a proposta ao lateral. O rubro-negro entende que antes de avançar uma negociação, o zagueiro de 33 anos precisa ser convencido de voltar ao Brasil. Lembrando que o jogador tem conversas com o Napoli e uma proposta oficial do Santos. 33 anos, a gente pode imaginar que é difícil ele negar um futebol italiano, principalmente o Napoli, para vir para o Brasil, mas isso num cenário de uns 3, 4 anos para trás, vamos assim dizer. O período recente do futebol brasileiro são de coisas realmente super inflacionadas, que faz com que alguns jogadores, por estar vendo outros atletas virem aqui, né, e fazerem seus caminhos e de fato conquistar grandes coisas ao lado da torcida do seu clube brasileiro, tem feito muita diferença. A gente viu o Thiago Silva erguendo uma Libertadores da América com o Fluminense. A gente viu agora nessa janela recente o Oscar fazendo o movimento de vir para o São Paulo, clube que o revelou. O Lucas Moura fez isso também no momento anterior. Ou seja, esses jogadores mais medalhões estão, de fato, preferindo voltar ao Brasil, ganhar um salário legal aqui, ficar perto dos amigos, da família, etc., do que ficar na Europa. Mas 33 anos, um contratinho ali de uns 2 anos com o Napoli ainda é totalmente palpável para o Danilo, que seria mais interessante, e depois, posteriormente disso, ele poderia com certeza vir fazer 1 ou 2 anos no futebol brasileiro e encerrar sua carreira por aqui. Vamos ver o desfecho. O Flamengo aguarda só o ok do Danilo para de fato formalizar uma proposta. Se o jogador não insinuar que quer voltar ao Brasil, o Flamengo não vai entrar nem na jogada para competir com o Napoli. Vamos falar agora de Neymar. Qual será o futuro de Neymar? Segundo a ESPN, ele está em negociações com 3 clubes da MLS, né, a Liga dos Estados Unidos. Um deles é o Chicago Fire. O Inter Miami não está na lista. O Inter Miami é o time que conta com Suárez e Messi, né, podendo aí repetir um MSN de tanto sucesso que foi no Barcelona, e também uma atratividade com a cidade, né, morar em Miami e voltar a jogar com o Messi e Suárez. O craque pode deixar o Al Hilal ainda em janeiro e o destino pode ser mesmo os Estados Unidos. Neymar vem sofrendo consequentemente com lesões, mas o futebol brasileiro precisa dele, né? O Brasil precisa dele bem para a gente ter chance aí de conquistar a próxima Copa do Mundo, que é um tanto quanto difícil, cada vez mais difícil, muito pelo que a gente está vendo nas eliminatórias, é desanimador, mas o Neymar bem fisicamente, com um time que dá todo o suporte para ele, tende sim a ser uma diferença, porque é um craque, não tem como a gente fugir disso. E você, gostaria de ver o Neymar no seu clube? Quem não gostaria, né? Qual clubista de verdade não gostaria de pelo menos uma temporada do Neymar no clube bem, pra gente ver o que de fato aconteceria? Show de bola, bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de caprichar o dedo nesse like e te inscreva no canal também. Tamo junto demais, até a próxima, valeu, falou e fui!